São Paulo, tem jeito, Paulinho, prefeito. São Paulo, tem jeito, Paulinho, prefeito. Queria convidar nosso anfitrião para ocupar a mesa, nosso presidente Murilo. O companheiro secretário-geral Juruna, da Força. Companheiro Geraldino, por gentileza, ocupar aqui. Bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos ao nosso sindicato, ao sindicato de vocês todos, de nós todos. Eu queria convidar para fazer parte da mesa também o nosso cientista político sindical, que hoje nós estamos dando continuidade à engenharia cidade. Nós discutimos aqui com o candidato a prefeito, Paulinho da Força, candidato sindicalista, candidato amigo dessa casa. E para isso, eu quero convidar o nosso cientista político sindical, João Guilherme, que faça parte da mesa conosco. Importante hoje para nós todos é termos aqui aquele que, enquanto deputado federal, não deixou de lado, não deixou um minuto a discussão sindical nesse país. Hoje nós podemos entender que, se temos um candidato de todos os sindicatos de São Paulo, é o Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. Nós, dos sindicatos engenheiros, temos a satisfação, a honra de termos uma amizade, temos uma proximidade com o Paulinho. Paulinho, que nunca se furtou a nenhuma discussão nossa, a ajudar o nosso sindicato, ajudar a nossa federação, ajudar a nossa confederação nas questões sindicais, nas questões trabalhistas, na oportunidade que tivemos de discussões permanentes com o Paulinho. Sempre se colocou à disposição, sempre abriu as portas para nós todos. As nossas discussões em Brasília, quando nós vamos lá conversar com os deputados dizem o seguinte: se tem um defensor da causa trabalhista brasileira, da causa sindical, é o Paulinho. E eu tenho o maior orgulho de falar dessa forma, de ser companheiro, de acompanhar os trabalhos do Paulinho. Então, Paulinho, você não é só um candidato da Força, do PDT, é um candidato de todos nós sindicalistas do Estado de São Paulo e brasileiros. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela força, e é muito importante a sua candidatura. Parabéns. A verdade, nesse dia, é um dia de festa, um dia para nós de muita importância. Nós estamos com gravação ao vivo, nós estamos com o nosso site gravando todo esse evento de hoje. E eu estava discutindo com o Paulinho o seguinte: vamos trazer, ele disse, eu quero trazer para a mesa, Murilo, todos os companheiros candidatos a vereador que me acompanham. Eu tenho o maior interesse em que todos
sejam saudados. Como a mesa não cabe em todos, nós temos uma listinha para falar o nome de todos. Paulinho, se me permite, vou citar nome a nome. Ele disse, eu gostaria de abraçar cada um, ter cada um do meu lado. Falei, Paulinho, vamos citar, até porque eu estou vendo o Dinei aqui, craque. Ele disse que queria jogar muito no São Paulo, mas ele jogou no Corinthians. É uma brincadeira, o corintiano já olhou feio para mim, é brincadeira. Então aqui eu queria saudar, deixa eu ver se o nome do Dinei está aqui. Saudar o candidato a vereador Dinei, o candidato Abel da Saúde, se puder levantar, Dinei levantou. Candidato Abel, ali, Abel, boa sorte. Candidato a vereador Magalhães. Aê. Candidato a vereador Aloysio Passos. Candidato professor Jonias. A candidata Márcia Lima. O candidato Marcos Flecha. O candidato Nulo Capeloto. Na verdade, eu estou falando do candidato, mas já estou entendendo que cada um de vocês são os próximos vereadores aqui da capital. Parabéns, boa sorte, que dê tudo certo para todos vocês. Candidato Delvair. O candidato Miguel Sem Miséria. A candidata doutora Tang. A candidata Cleusa Badanai. A professora Odete. Eu acho o seguinte, trazer claque é uma boa, a gente tem que gritar mesmo, feliz. A coragem de todos vocês serem candidatos é importante. O exercício da cidadania, votar, ser votado, muito importante para todos nós. Parabéns, boa sorte a vocês. O candidato Tiguez. E o candidato Alexandro. Boa sorte, meus amigos. Eu queria, então, obviamente nós temos... Faltou um? Faltou? Candidato professor Oswaldo. Candidato professora Nilma. Nilza. Então vamos falar... Nilva. Então vamos falar 3 vezes a Nilva. Candidato Luiz Trauzolo. Como nós estamos com a... Candidato? Aí eu não enxergo. Abraão do Queijo. Faltou alguém? Como nós estamos aqui com a mídia, com todos presentes, eu vou falar que nem a TV diz, desculpe a nossa falha. Tem aqui um candidato, eu ia dizer que a falha foi do Flávio que tinha preparado esses nomes para mim. Mas aí eu boto a falha aqui na equipe, tá tudo bem, né? Então, desculpem, parabéns, meus amigos, boa sorte, conte com o voto dos amigos e não esqueçam, peçam voto para cada um, para o vizinho, e não esqueçam de pedir o voto, obviamente, para o grande Paulinho. Eu queria agora convidar para fazer uso da palavra... então, eu estava aqui, tá vendo? Novamente, desculpe a nossa falha, vou novamente falar. Nós temos aqui presente um ministro, ex-ministro do Trabalho,
Antônio Rogério Magri, que gostaria que fizesse parte da mesa conosco. Por favor, por favor. E o Magri, eu vou dizer para vocês, ele foi presidente do sindicato. Na época, o sindicato estava, hoje também é forte, mas estava muito forte. Ele era o presidente mais forte que eu conhecia. Então, toda vez que eu marcava uma visita para falar com ele, eu botava até uma roupa nova para chegar lá, porque o Magri sempre nos atendeu muito bem. Sempre. E foi um excelente ministro, um excelente presidente e agora um excelente assessor do Paulinho. Parabéns. Então, eu acho que já que nós estamos em 4, em 5 na mesa, em 6, estou contando bem aqui, né, engenheiro, né? Eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra de primeira mão o grande cientista, político, sindical, João Guilherme Vargas Neto. Bom dia, companheiras e companheiros. Hoje é um dia importante para o Sindicato dos Engenheiros, porque vem se completando uma iniciativa que o sindicato toma desde o início do ano, de discutir os problemas da cidade com os diversos pré-candidatos e depois com os candidatos. Hoje é um dia também importante para o sindicato, porque recebe a visita do candidato Paulinho da Força, que representa, na disputa hoje em São Paulo, a voz, a presença, as reivindicações e os anseios dos trabalhadores. Hoje o jornal Estado de São Paulo, comentando os programas eleitorais de ontem, destacou que no filme do Paulo, na campanha eleitoral gratuita, ele usou 6 vezes a palavra trabalhador. Mas, companheiros, que palavra mais nobre do que essa e que palavra mais representativa de um ponto de vista nos debates eleitorais. Poderia ele falar em empresários? Poderia. Poderia ele falar em camponeses? Poderia. Poderia falar em pescadores? Poderia. Tem relações com essas categorias, com essas pessoas que também são trabalhadores. Então, o sindicato hoje, recebendo o Paulo, presta uma homenagem a esse esforço que ele desenvolve na sociedade, no seu encargo político, mas também se solidariza a sua campanha naquelas proposições que foram ajudadas por vários companheiros engenheiros na sua elaboração e que abrem caminho na campanha, no debate público. Estão de parabéns, no meu entendimento, o Sindicato dos Engenheiros e o companheiro Paulinho, candidato, junto com todos os seus colegas candidatos e vereadores, e essa plateia espetacular que dá força, que dá ânimo, que dá alma à sua campanha. Parabéns a todos. Gostaria de convidar para usar a palavra o Geraldino, secretário de Relações Sindicais da Força Sindical. Quero cumprimentar a todos e a todas, bom dia. Cumprimentar a mesa na figura do nosso presidente. Primeiro, eu quero parabenizar pelo número de futuros vereadores do PDT nesse evento. Quero dar os parabéns. Eu acho importante porque o Paulinho, prefeito, vai precisar ter uma bancada do partido para dar apoio, não é, nas suas propostas e no seu mandato. Então, parabéns, que eu vi aqui que quase a metade da chapa está aqui. Então, eu acho isso muito importante. Companheiros, vou falar rapidamente aqui, porque eu conheço o Paulinho, estou junto com o Paulinho, principalmente na luta sindical, desde 82. Então, a gente vem caminhando junto. Eu acho que nós,
juntos, nós ajudamos a construir ou a reconstruir, de 82 para cá, um império que para nós é sagrado, que é o império chamado sindicalismo nesse país. Então o Paulinho é protagonista disso. Quando ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, ajudou a fundar a Força Sindical, foi presidente, né? E o Paulinho depois foi para a política. Todos nós sabemos que ele foi candidato a vice-presidente da República. Se tivesse um candidato com mais juízo, né, Paulinho? Acho que você tinha virado vice-presidente, mas aí não deu, depois não deu. E o Paulinho hoje é deputado. E nós temos agora uma outra tarefa, e que o Paulinho se dispôs, que é exatamente a tarefa de política partidária. Mas é evidente que sem esquecer o trabalhismo, sem esquecer o trabalho, até porque o nosso partido é trabalhista. Eu sempre digo o seguinte, companheiros, para nós colocarmos o Brasil no eixo, contra a burguesia, contra a elite desse país, nós tivemos que colocar um trabalhador, um metalúrgico, na presidência da República, para poder colocar esse país no eixo. E eu tenho certeza que nós precisamos, companheirada, fazer isso com São Paulo. Às vezes, eu uso dizer o seguinte: São Paulo tem problema que nem Jesus Cristo resolve. Mas eu acho que eu estou equivocado. Não é? Se colocar um prefeito aqui, que tenha verdadeiros compromissos com o povo, compromisso com a periferia dessa cidade, compromisso com a transparência da administração, eu tenho certeza que São Paulo tem jeito. E o projeto do Paulinho vem de encontro a isso. Descentralização, sabe? Respeito com o cidadão e, principalmente, transparência é o que ele tem dito, no seu poder. E aí, Paulinho, essa categoria aqui, Paulinho, é de engenheiro. Você vai precisar muito da assessoria dessa categoria, porque são eles que dão o veredito em qualquer construção de uma cidade ou qualquer obra. Então, companheiros, eu tenho a honra de aqui pedir para vocês: vamos eleger o Paulinho, que eu tenho certeza que o Paulinho vai dar jeito nessa cidade. Muito obrigado. Convidar para fazer uso da palavra o companheiro Juruna, secretário-geral da Força Sindical. Um bom dia aos companheiros e companheiras. Saudar o nosso presidente, o companheiro Murilo, nosso companheiro Paulinho, nosso candidato, João Guilherme, nosso amigo Geraldino, nosso ministro Rogério Magri. Murilo, eu estava aqui vendo a candidatura do Paulinho e assim me dá Eu já venho do movimento já há um pouco de tempo e eu sempre, Paulinho, tinha que votar nos outros. Sempre tinha que votar nos outros, que eu digo, de outras categorias ou de outra faixa de classe social. Eu acho que nós, trabalhadores, estamos sabendo ocupar esses 27 anos de república, o maior período da república do nosso país, em que nós temos um estágio democrático, sem golpe, sem derrubada de governo por forças, mantendo a democracia, elegendo pessoas, mantendo os sindicatos abertos, mantendo as negociações coletivas do jeito que deve ser uma sociedade democrática. E acredito que nós estamos ocupando novamente o espaço que nós tínhamos até 64, quando fomos impedidos pelo golpe militar de dar continuidade a reformas de base em nosso país. Eu acredito que hoje, estar aqui com o companheiro Paulinho, nosso grande deputado federal e nosso candidato a prefeito para um debate aqui no Sindicato de Engenheiros e de Engenheiras, para nós, Paulinho, é um coroamento da democracia no nosso país e é a possibilidade das classes populares, dos trabalhadores e da sociedade poder respeitar as nossas propostas, poder votar nas nossas propostas e poder cada vez mais fazer do nosso país um espaço onde trabalhadores e empresários possam conviver democraticamente e, claro, sempre buscando cada vez mais a justiça social. E eu acredito, Paulinho, que muito mais do que sua candidatura pelo Partido Democrático Trabalhista, número 12, na nossa cidade, é também o levantar e o ficar de pé dos trabalhadores do nosso país. Obrigado.
Eu queria, nesse momento, convidar para fazer uso da palavra o nosso candidato a prefeito de São Paulo, Paulinho da Força! Obrigado, pessoal. Quero cumprimentar a todas as mulheres aqui em nome da Sandra Campos, presidente do Sindicato das Cooperativas, cumprimentar todos os companheiros, cumprimentar o presidente do Sindicato dos Aeroviários, o Mandu, que está por aí. Cadê o Mandu? Está lá no fundo. Os companheiros João Rodrigues, do Sindicato da Construção Civil de São Paulo, que está aqui também. Companheiro Nascimento, dos Hoteleiros de São Paulo. Companheiro Ismael, do Sindicato do Fast Food, que está aqui também. E cumprimentar especialmente os companheiros dos metalúrgicos que estão aqui, diretores, assessores e coordenadores do sindicato que vieram para cá. E, Murilo, cumprimentar você especialmente e toda a sua diretoria. E eu quero te passar de primeira mão, e um agradecimento especial ao meu programa. O seu pessoal aqui me ajudou, o Jorge, que coordenou esse trabalho junto com seus engenheiros, deram uma grande contribuição para fazer, com certeza, o melhor programa para a cidade de São Paulo. Então, eu quero te entregar. Esse programa está registrado. Ele é tão bom que já tem alguns pirateando ele por aí, né? Mas deixa piratear, né? Porque vocês deram uma grande contribuição. Os engenheiros de São Paulo, com certeza, ajudaram a construir um grande programa que serve para a minha campanha e, com certeza, vai servir muito para a cidade de São Paulo, porque são ideias importantes para reestruturar e reorganizar a cidade de São Paulo. Então, eu quero te entregar esse programa de governo e dizer que obrigado a todos os engenheiros desse grande sindicato que ajudaram a construir esse grande programa para São Paulo. Obrigado. Tem algumas cópias aqui, depois, como eles que fizeram, tem que ver se eles concordam agora, né? Então, depois deixar aqui aos diretores do sindicato e diretoras também que nos ajudaram. Bom, companheiras e companheiros, queria falar aqui uns 20 minutos, porque também ninguém aguenta ficar fazendo muito discurso, né? E depois abrir para algumas perguntas, né? Dar uma resumida neste programa aqui extenso para a cidade de São Paulo. E vou falar talvez dos principais problemas da cidade, né, que nós estamos dando aqui soluções. Primeira questão da reestruturação da cidade, nós estamos trabalhando com a ideia de descentralizar a cidade de São Paulo. Você tem hoje uma cidade com 11 milhões e 300 mil habitantes e que é administrado por uma única pessoa ali do Viaduto do Chá. Hoje é o Kassab, a partir do dia 1º de janeiro, será com certeza um desses 12 candidatos que estão disputando a cidade de São Paulo. Eu sou um dos 12 e espero ser eu, mas se não for eu, né, pelo menos vamos deixar algumas contribuições para a cidade. A primeira questão, então, é que uma cidade com 11 milhões e 300 mil habitantes, maior do que Portugal, né, uma cidade desse tamanho, no meu ponto de vista, não pode ser administrada por uma única pessoa. Não dá para administrar com uma única pessoa. Por isso foi criado as subprefeituras. Mas as subprefeituras, hoje, praticamente não têm nenhuma condição de administrar, porque não tem recursos. Os recursos que são destinados às subprefeituras hoje são muito pequenos. Então, se você dividisse os 11 milhões de pessoas, 11 milhões e 300, por 31, dá exatamente 360 mil habitantes. Se você pegar as 5.565 cidades que tem no país, você só tem 72 cidades maior do que um dos distritos de São Paulo. Então, portanto, nossos distritos, que estão lá praticamente abandonados, não têm administração como uma cidade grande. Nós somos, então, 31 distritos de São Paulo, subprefeituras, portanto, são uma das maiores cidades do Brasil, cada um desses distritos. Mas se você pega, por exemplo, Campo Limpo tem 700 mil habitantes. É maior do que Florianópolis.
é 2 vezes o estado de Roraima e não tem dinheiro para administrar. Então, a primeira ideia que nós estamos trazendo para a cidade de São Paulo é descentralizar a administração num primeiro momento. Assim que, se ganharmos as eleições, a gente elege um conselho de representantes em cada um dessas subprefeituras para já ir ajudando a administração, uma espécie de Câmara de Vereadores já da população local, para ir ajudando a administração descentralizada. E em um prazo de 1 ano, o que nós propomos é eleger o subprefeito de cada um da subprefeitura de São Paulo. Com isto, a gente acredita que aí sim, nós vamos ter uma administração partindo de cada um dos bairros importantes de São Paulo. A segunda ideia é que em São Paulo tem 6 milhões e 500 mil trabalhadores. Esses 6 milhões e 500 mil trabalhadores, com carteiras assinadas ou funcionários públicos, tem 800 mil funcionários públicos do Estado, da União e do município. Não estou contando aqui o pessoal da economia informal e nem os que trabalham por conta própria, que são outros milhares. 75% desses empregos estão no centro de São Paulo, basicamente na subprefeitura Lapa, Barra Funda, da Sé, Vila Mariana e Pinheiros. 75% dos empregos de São Paulo, então, estão aqui no centro de São Paulo. Você tem mais ou menos 4 milhões e meio de pessoas, não estou contando os informais, que são incontáveis, e os que trabalham por conta própria. Todos os dias de manhã vêm para cá e voltam à tarde. Eu acho que nem na China tem um deslocamento humano tão grande quanto esse. E aí o que eu poderia dizer? Como é que soluciona isso? Do método formal aí que a gente tem visto os candidatos tratarem, não tem solução, porque, segundo dados aqui dos engenheiros, 1 quilômetro de metrô custa 200 milhões de dólares ou 400 milhões de reais. Nós não temos recurso para fazer tantos metrô para trazer esse povo para cá. Seria a solução, é o metrô. Só que isso vai demorar alguns anos, né, pelo tamanho do investimento que tem sido feito. Eu tenho brincado que o ano passado a prefeitura gastou 1 bilhão e 300 milhões de reais, que se você fosse pegar esse dinheiro, né, que hoje basicamente isso é subsídio. E esse subsídio, inclusive, Murilo, nós precisamos verificar como é que é feito isso, porque eu acho que não é possível você dar tanto subsídio para as empresas e ter a passagem de ônibus mais cara do Brasil. Nós precisamos baixar a passagem de ônibus. Dar subsídio, tudo bem, mas com o subsídio fazer baixar a passagem de ônibus para as pessoas poderem andar com mais tranquilidade. Então nós temos essa concentração de pessoas que vêm para cá. Como solucionar isso? A proposta que nós fazemos São Paulo tem 2 impostos importantes, que é o ISS, Imposto sobre Serviço, que o ano passado a prefeitura arrecadou 9 bilhões e 100 milhões de reais com esse imposto, e o IPTU, que é outro imposto importante. Segunda arrecadação de São Paulo é o IPTU. IPTU as empresas pagam, mas nós também pagamos. ISS só quem presta serviço. A proposta que nós fazemos é de manter o ISS e o IPTU aqui no centro da cidade em 5% e manter nos patamares do IPTU atual e baixar na periferia para 2%, para quem já está lá, para o comércio, serviço e a indústria que já produz na periferia, e baixar para 2% na periferia e manter em 5% no centro. Com esse incentivo fiscal, com certeza você vai descentralizar também o emprego, vai levar o emprego para os bairros de São Paulo, né, e dar um incentivo de IPTU. Na medida que a empresa cria emprego, você pode fazer uma espécie de progressivo no IPTU. Quanto mais emprego a empresa dá na periferia, menos paga, chegando ao ponto de pagar 0 para poder levar emprego para lá. Porque levando emprego vai levar riqueza para os bairros e com certeza nós vamos melhorar a vida de toda a cidade. Eu acho que com essas 2 ideias que nós trazemos para disputar as eleições em São Paulo, são ideias que eu considero revolucionárias e reestruturantes para a cidade de São Paulo. Queria também resumir a proposta do principal problema que a população de São Paulo sente, que é a questão da saúde. Todo mundo aqui sabe, principalmente quem mora nos bairros de São Paulo, que quem precisa de um médico na cidade hoje, ou precisa fazer um exame, ou se tiver uma situação grave e precisa ser internado, o risco de morrer é muito grande, né? Porque o atendimento de saúde é péssimo. Então, a proposta que fazemos para resolver a questão da saúde é dobrar a equipe de saúde da família. Hoje tem 1.200 equipes, a proposta que fazemos é de dobrar para 2.400.
Com isso, cada equipe atendendo por volta de 1.000 famílias, você atende praticamente todas as pessoas de São Paulo, na casa dela, que não tem plano de saúde. 40% da população de São Paulo tem plano de saúde e os demais não têm. Então, cerca de 7 milhões de pessoas, 7 milhões e poucos, estão sem nenhuma cobertura médica. Então, com as equipes de saúde da família, a gente atenderia em casa praticamente todas as pessoas que não têm plano de saúde. Segundo, teria que integrar isso com as UBS. Estou aqui falando com algumas pessoas que entendem. Doutora Rosana, que atende também, é candidata a vereadora nossa na Zona Sul, e que entende muito do que eu vou falar. As UBS, muitas vezes hoje não tem médico, então teria que ter pelo menos um clínico geral, né, um pediatra, um ginecologista, e eu estou propondo também ter um geriatra, para cuidar das pessoas que estão ficando idosas na cidade de São Paulo. Caso João Guilherme, que já está precisando, ele está dizendo. Eu faço essas brincadeiras, depois a Globo está pondo no ar, ontem já pôs. Bom, a ideia então, integrando com a UBS, fica faltando. São Paulo tem hoje 16 amas de especialidade. Essas amas de especialidade é para quem precisa fazer um exame, né? E essas amas só tem 16. Nós estamos propondo construir mais 80 amas de especialidade e ter uma em cada distrito de São Paulo. Além disso, tem as amas de emergência, né? Emergência, você tem 116 amas de emergência em São Paulo. E muitas vezes ela não atende as pessoas que precisam da emergência. Então nós estamos propondo fazer 200 amas, aumentar em 84 as amas de especialidade, aliás, as amas de emergência, para que as pessoas possam ter uma emergência, vai para a ama de emergência e não para o hospital. Nos hospitais, vocês já ouviram aí que começa uma discussão de construção de hospital. Os últimos 2 hospitais que construíram em São Paulo, lá do Boi Mirim e lá da cidade de Tiradentes, demorou uns 20 anos essa discussão. Faz, não faz, depois fizeram e ficaram lá abandonados ainda. Então nós estamos propondo, ao invés de ficar essa discussão de fazer hospitais, nós estamos propondo comprar da rede particular, dos hospitais particulares em São Paulo, que tem leite sobrando, comprar até 3.000 leitos. E com isso, o Diógenes e os companheiros aqui dos engenheiros já fizeram as contas, custaria 900 milhões de reais e é possível fazer. Com isso, a gente dá um atendimento nos melhores hospitais para as pessoas que precisam de um hospital, para as pessoas pobres, o mesmo hospital que os ricos frequentam hoje em São Paulo quando estão com dificuldade. Com essa proposta, a gente acredita que resolve o problema da saúde. Eu queria falar também um pouco da educação. As mães de São Paulo sabem que os seus filhos passam de ano hoje sem fazer prova, né? Isso eu considero um crime contra as crianças. Crianças pobres, porque filho de rico que estuda em escola particular tem prova, o nosso não tem. Essa coisa chama progressão continuada, né? Isso chama progressão continuada, que foi inventado lá atrás, ninguém tem coragem de tocar nisso. O que eu estou propondo é o seguinte: eu ganho a eleição dia 1º, no dia 2 faço um decreto acabando com esse maldito progressão continuada que deixa os filhos dos pobres sem saber ler, sem saber escrever. Porque só não tem prova lá embaixo, quando é criança. Quando ele começa a entrar na vida, né, vai arrumar um emprego, tem prova. Vai na universidade, vai lá na USP ver se não tem prova para entrar, né? Enfim, até brinco que tem um companheiro nosso lá no sindicato que está fazendo a prova da UAB. Ele já fez umas 20 e não conseguiu passar. Fez um. Estou brincando, mas ele fez 12. Oficialmente ele fez 12. Como ele ouviu falar que eu tinha falado 20, ele falou, não deu 20 não, deu 12. Né? Exatamente o meu número, ele já fez de prova na UAB e não conseguiu passar. Para quebrar o galho dele, nós estamos tentando aprovar lá no Congresso uma lei para acabar com a prova da UAB, entendeu? Brincadeira. Mas é verdade, tem um projeto na Câmara para acabar com a prova da UAB. Eu falei, eu vou votar a favor para quebrar o galho do Cícero. Bom, então, brincadeira à parte, né? Mas esse é um problema, porque as pessoas não fazem prova, passa de ano sem saber ler, sem saber escrever, e quando chega lá na frente, tem uma série de problemas pela vida, né? Nós faríamos também escola de tempo integral nos céus, integrava isso com esporte, lazer, com cultura. Por isso meu vice é o Joaquim Grava, ainda além disso tem o Dinei para ajudar. A gente contratar ex-atletas profissionais, ex-jogadores profissionais, ex-atletas de vôlei, de basquete, de natação,
para poder treinar os filhos dos trabalhadores. Você integra com a escola de tempo integral, mas também leva o esporte para a gente talvez não passar o vexame que passamos na última Olimpíada aí, lá em Londres, não é isso? Trazer apenas 3 medalhas para cá. Bom, na questão da educação, ainda eu faria uma escola profissionalizante em cada um dos 96 distritos de São Paulo, que com isso, com certeza, você também dá oportunidade para os filhos dos trabalhadores, das pessoas que precisam em São Paulo, ter um curso profissionalizante para poder sair dessa situação, né, e já começar a trabalhar numa profissão. Estou resumindo bastante então, esses programas, mas eu queria falar um pouco sobre trânsito em São Paulo. A nossa principal proposta para trânsito é levar o emprego para perto da casa das pessoas. Com isso, a gente acredita que resolve boa parte do trânsito de São Paulo. Né? Quanto mais emprego a gente levar para a periferia, quanto mais descentralizar, mais vai melhorar a vida de quem anda de carro em São Paulo. Segunda coisa que eu queria que vocês acompanhassem comigo é que eu estou convencido que São Paulo foi montada, não pelo Kassab, mas já faz parte da história, uma cidade para punir as pessoas. Né? Ela foi montada, a multa em São Paulo foi a 4ª arrecadação de São Paulo o ano passado, 1 bilhão e 700 milhões de reais. E todo esse sistema que foi montado é um sistema para penalizar. E vou falar coisas que vocês que estão na rua sabem. Você pega uma avenida em São Paulo, tem uma série de pegadinhas. Começa com 80, dali a pouco é 70. Tem lugar que já é 40, na avenida, né? Se atrás eu estou descendo lá do Palácio do Governo, na entrada do túnel ali, do túnel do Rio Pinheiro, tem um radar, que eu não sei porque que tem aquele radar lá, que é 50. Eu tomei uma multa que eu passei a 51. Não deu tempo de brecar, entendeu? 51, uma boa ideia. Tomei uma multa por isso, né? Mas é cheio de pegadinha, porque não tem lugar nenhum que diz nada, e você entra no túnel, né? E toma uma multa a 51 por hora. Você tem assim, ó, tudo que é feito, você tem o farol, acende um, fecha o outro. Né? Aquilo dali, eu fiquei pensando, aquilo dali foi pensado para você entrar, ficar na faixa e o marronzinho multar o cara. Os marronzinhos estão bravos comigo pra caramba, estão até fazendo um site contra mim aí. Né? Mas eles foram treinados para multar, eles não têm culpa, eles são treinados para multar as pessoas. Né? Você vai entrar numa avenida, Juruna, aí tem um farol de pedestre aqui. Eu fui em Minas a semana passada, em Belo Horizonte, o farol de pedestre é mais para lá. Porque aqui corre o risco de, inclusive, se atropelar o cara que está na faixa. Que a faixa é exatamente em cima da curva aqui. Né? E você vai em Belo Horizonte e é assim, 30 metros para lá, porque você vê as pessoas passando, tem um farol. Né? O farol abre depois, não abre na hora. Né? Enfim, então, você entra, fica parado aqui, fecha, trava todo o trânsito aqui e fica em cima das faixas. Fica em cima das faixas para ser multados. Né? Então, é montada a cidade para penalizar as pessoas. Então, a primeira coisa que tem que acabar aqui é com a indústria da multa. Nós temos que acabar com essa indústria da multa e retreinar os marronzinhos para que eles possam orientar o trânsito e não mais multar as pessoas. Acabaria também com a história da inspeção veicular. Eu estava mostrando ontem, você vê que eles estão tão espertos nesse negócio para penalizar as pessoas, que eles inventaram um selo que você tem que pôr do lado de cima aqui do vidro do carro, do lado direito. Você pôr do lado esquerdo, você vai se lascar. Né? E tem um radar para pegar aquele selo. Se você não pôr aquele selo, você vai ser multado, você nem vai ver, porque tem uns radarzinhos, só para pegar aquele selo. Né? Então montaram também uma indústria da inspeção veicular. Arrecadaram o ano passado 370 milhões de reais do povo de São Paulo. Né? Enfim, então, vamos acabar com a inspeção veicular para carro com menos de 10 anos. Para que tem que fazer? Para que tem que fazer inspeção veicular com carro de menos de 10 anos? Fazer em carro velho tudo bem, né? Porque os carros hoje já saem preparados para essa questão da poluição. Enfim, companheiros, eu acho que na questão do trânsito, né, eu vejo as pessoas dizer que vai resolver com o metrô, eu diria, é a solução, mas custa caro. Teria que continuar investindo em corredores de ônibus, né? Eu faria um corredor de ônibus entre as marginais, para que as pessoas que quiserem cruzar a cidade de São Paulo pudessem não passar por dentro da cidade, mas passar por fora. Investiria nessa coisa de bicicleta, né? Mas não do modelo que estão falando hoje aí. Faria dentro desse novo sistema de emprego nos bairros, aí sim você faz as ciclovias,
ciclorotas, enfim, para as pessoas irem 3, 4 quilômetros de bicicleta, né? Um dia desse eu falei numa rádio que chamar o pessoal para vir de bicicleta para o centro é um convite para as pessoas morrer, aí também ficaram falando mal de mim. Mas qualquer um de nós, quem teria coragem de mandar teu filho lá da cidade de Tiradentes vir de bicicleta até o centro? Pega lá a Sapopemba, depois pega a Salim Maluf, né? Aliás, a Luiz Inácio de Anha Mello, depois pega a Avenida do Estado e chega no centro de São Paulo. Quem tem coragem de mandar o menino vir de bicicleta lá, entendeu? Não tem, ou seja, não tem estrutura para fazer isso em São Paulo. Nós teríamos que montar as ciclovias a partir de um novo modelo de desenvolvimento da cidade, que seria o emprego nos bairros. Enfim, chegou ali o nosso deputado Major Olímpio, meu líder na Assembleia Legislativa. Major, vem para cá, nós vamos dar um jeito aqui de te acomodar aqui. Outra coisa que acho que é importante a gente falar, eu acho que é uma questão que nós estamos chegando também. São Paulo tem 1.370.000 pessoas com mais de 60 anos, né? E nós já estamos próximos aqui. A cidade não foi preparada para atender essas pessoas, né? Primeira coisa que teria que fazer, nós estamos propondo para o pessoal idoso de São Paulo a construção de 96 centros de convivência do idoso. Modelo que o João Inocentino, presidente do nosso Sindicato dos Aposentados, fez em Americana e que o governador de São Paulo já está adotando também em algumas cidades do interior. Nós construiríamos em São Paulo também esse modelo para atender, para as pessoas idosas terem um local para poder, né, conviver com os demais idosos. Eu investiria em academia ao ar livre, que é um projeto do Cláudio Prado, que já tem algumas funcionando em São Paulo, só que teria que ter um pouco mais de estrutura, teria que ter lá um preparador físico, teria que ter uma nutricionista para orientar, né? Porque eu tenho brincado também que não adianta o cara fazer 2 horas de exercício e depois passar na padaria e comer 2 sanduichões de mortadela desse tamanho, entendeu? Ele vai ficar pior, né? Então tem que ter uma nutricionista para orientar o cara também a não exagerar, né, na comida, ou saber o que vai comer. Teria que ter um médico para poder orientar as pessoas, porque hoje as pessoas não têm nenhuma orientação médica. Eu faria até mais, porque eu acho que investir no preparo físico, investir na educação física é mais barato do que investir na saúde. Então, eu compraria das academias de São Paulo uma espécie de bolsa academia para que os aposentados pudessem fazer academia de graça, né? E isso é uma coisa que eu acho que é muito mais barato do que, né, o Magno está aqui, sabe a importância que é fazer exercício, né? Então, acho que investir no exercício, no preparo físico, é mais barato do que você investir na saúde. Enfim, para terminar essa questão dos aposentados, eu queria só falar uma coisa. Calçadas de São Paulo, eu sempre estou pregando aqui o seguinte: quem acha que a calçada é nossa? Calçada é nossa. A gente faz a calçada, mas ela é para nós, ficar andando para lá e para cá nela. A gente faz para as pessoas passarem nela. Se é para as pessoas passarem, ela é da prefeitura, por que ela tem que ser nossa? Agora a prefeitura está multando as pessoas que não consertam as calçadas. Então, eu passei isso, estou copiando de algumas cidades de São Paulo e algumas cidades do exterior, que a calçada é responsabilidade do prefeito. Tem que tirar essa história de que a calçada é responsabilidade do morador. Porque São Paulo foi feito em cima dos morros e as calçadas foram adaptadas para as pessoas entrarem na tua casa. Então é cheio de problemas, de degraus, né? Degraus para todo lado. E não tem acessibilidade. Então a calçada tem que ser, não só para fazer, como para consertar, tem que ser responsabilidade do prefeito. E parar com essa história de não ter acessibilidade. São Paulo tem 30.000 quilômetros de calçada, dá quase para dar uma volta no globo da Terra, e só tem 500 quilômetros com acessibilidade, não só para os aposentados, para as pessoas que vão ficando idosas, mas também para as pessoas que precisam, que têm alguma deficiência. Enfim, companheiros, isso é um resumo, então, desse programa que os engenheiros ajudaram a nós a construirmos para a cidade de São Paulo. Então, eu quero ficar à disposição aqui e agradecer mais uma vez o Murilo e toda a sua equipe aqui por nos ajudar a construir esse programa. Obrigado, Murilo. Bom, nós já percebemos que o nosso candidato está muito bem preparado. Eu fiquei muito orgulhoso e honrado
de esse programa ter sido lançado aqui no sindicato, que para nós é uma super honra, uma satisfação. Nós demos uma contribuição, mas a contribuição muito grande foi do próprio candidato, que se colocou, debruçou em cima desse programa e montou um programa que, de fato, é um exemplo para todos os candidatos de São Paulo. Parabéns pelo programa, parabéns pela qualidade, pelas suas colocações. Parabéns. A palavra está aberta. Eu vou passar, vamos passar algumas perguntas, tudo bem? Está ali a moça, está ali com o microfone. Tem que ligar um botãozinho aí. Alô. Paulinho, bom dia. Nós te agradecemos, viu, Paulinho? Nós sempre queríamos falar, mas a maioria dos candidatos nunca quiseram escutar. Obrigado por nos escutar, nós estamos sempre aptos a colaborar. Paulinho, todo ano tem as estações das chuvas, o verão se aproxima e vem água na cidade de São Paulo. E aquele inferno começa na nossa vida. Os mais abastados perdem carros, a cidade vira um caos. A classe pobre perde dignidade, perde os seus pertences, perde a tudo aquilo que construiu durante a vida, né? O que você pensa sobre isso? Quais seriam as suas propostas e soluções para esse problema? Flávio, obrigado pela pergunta. Por acaso, o programa é extenso, né? Então não dá para falar de todos. Mas a nossa sugestão, a nossa proposta para resolver o problema da enchente, primeiro que tem que recuperar as margens de córregos, de rios, né? Fazer toda uma limpeza de bueiro, essa coisa que parece que ele só limpa quando começa a encher, né? E nessa questão, eu entendo que lixo, que enchente tem muito a ver com lixo, né? Então eu também implantaria uma... São Paulo já tem coleta de lixo, tem toda uma coisa, mas eu implantaria uma coleta seletiva de lixo. Eu conheci um projeto em Lille, na França. Lille é uma cidade que fica entre a França e a Bélgica, né? E nós estivemos lá para conhecer um projeto que eles transformam o lixo em riqueza, né? Tem uma indústria da reciclagem do lixo, milhares de empregos, né? E envolve a população. Para envolver a população na reciclagem, você teria que dar incentivo, né? Eu implantaria nas 31 subprefeituras e nos 96 distritos uma espécie de indústria da reciclagem do lixo com incentivo para a população no IPTU que fizesse boa parte da reciclagem já para poder ser coletado. Acho que com isso resolveria boa parte do problema de enchente de São Paulo. Agora, tem uma solução tradicional de São Paulo, foram os piscinões que foram feitos. Você tem 19 piscinões em São Paulo, né? O exemplo que todos nós talvez aqui conhecemos e que era uma loucura, era ali do Pacaembu, né? Foi feito um piscinão e resolveu o problema. Ou aqui, né, da Várzea do Gato ali, do largo do como é que chama ali, da margem do rio Tietê, né? Tem vários locais então que foram feitos e resolveu. Eu daria continuidade. Hoje é conhecido os locais que têm enchentes, todos nós já sabemos, a prefeitura tem isso na ponta do lápis. Se você for na prefeitura, tinha até uma televisão que fica mostrando os locais de enchente. Então, é possível hoje você construir piscinão e resolver esse problema para não mais atrapalhar a vida dos pobres da cidade. Mas acho que teria que integrar isso com a questão do lixo. Acho que o lixo em São Paulo até porque a gente tem muitas riquezas naturais, a gente joga o nosso lixo fora, né? Como lixo mesmo. E no lixo tem muitas riquezas, além de dar milhares de empregos. Integraria isso numa grande coleta de lixo com a população, né, com uma coisa profissional e com uma verdadeira indústria de reciclagem do lixo em São Paulo. Bom dia, candidato. Eu, como Flávio, também agradeço, né? Nós, como diretores dos sindicatos, você tem incorporado a seu programa de governo algumas políticas públicas defendidas por nós aqui, né?
Eu sou da área de transporte e você já falou assim rapidamente sobre transporte. Eu acho que então está contemplado aquilo que nós defendemos aqui no sindicato na área de transporte, né? E ontem nós fizemos um evento aqui sobre o futuro do setor ferroviário, né? E me impressionou um dado aqui que foi dado por um ex-secretário de habitação, de que cada R$1 investido em habitação popular retorna como balanço social R$1,7 para a sociedade, né? Então foi um dado que me impressionou. E até por conta, vamos dizer, dessa colocação desse ex-secretário, eu te faria uma pergunta se você tem algum projeto, vamos dizer, para a habitação popular, que inclusive resolve o problema de transporte. Com certeza. Bom, agradecendo aí pelo trabalho de vocês, que eu esqueci de agradecer ao Flávio, que foi um dos que mais colaborou, você também, Adilson. E dizer o seguinte, eu acho e tenho certeza que São Paulo, né, o grande problema de moradia é a falta de terreno e crédito, né? Se você tem crédito e tem terreno, você resolve o problema da moradia. Mas São Paulo tem uma série de pequenos terrenos na cidade de São Paulo. Você pode andar pela cidade que você vê. Eu espalharia moradias populares pela cidade de São Paulo, construindo pequenos conjuntos habitacionais pequenos, pequenas vilas, prédios, né? E teria que ter um grande programa de moradia em São Paulo. Não tem um programa de moradia. Hoje tem a recuperação das favelas, mas não tem um programa de moradia. Estão recuperando, né, as casas das pessoas ali. Eu acho importante dar continuidade, mas teria que ter um programa de moradia para que as pessoas pudessem morar com dignidade. Eu acho que um prefeito que queira resolver o problema da moradia teria que fazer um grande programa de moradia, parecido um pouco, eu posso aqui dizer, copiar até um pouco do que o Maluf fez lá atrás, né? O Maluf fez os Singapuras, basicamente para esconder as favelas, não era? Os Singapuras estão na frente da favela, mas tirou uma parte das pessoas que moravam em favela. Eu acho que o último grande programa de moradia que teve aqui em São Paulo foi esses Singapuras que foram feitos. Eu daria continuidade a esse programa para resolver o problema das favelas em São Paulo, desses mais de 1 milhão de pessoas que hoje moram em favelas e que nem gostam de ser chamadas de favela, mas que moram em favelas. Então teríamos que fazer um grande programa de moradia. Agora, tem um outro grande problema que eu, como militante aqui da esquerda Juruna, Geraldino, o Magno não era muito, não, porque o Magno já era presidente do sindicato, mas o que nós invadimos de terreno aqui na cidade não foi fácil, né? Então nós invadimos muito, Major, né, para ajudar as pessoas. Na verdade, não é que nós invadimos, nós dávamos o carro de som e ia junto, né? Muitas vezes tinha uma confusão lá com a polícia, né? Mas muitos deram certo. Então, essas invasões viraram terreno, viraram moradias irregulares. Então, São Paulo hoje, segundo uma contabilidade dos engenheiros aqui, tem 40% dos imóveis irregulares. Eu teria que fazer, nossa proposta é fazer um grande programa de regularização desses imóveis, com a Justiça, com o Ministério Público, até para não ter problema no futuro, né? Regularizar as moradias e dar o título de propriedade, né, a escritura definitiva na mão da mulher trabalhadora. Porque a mulher tem mais responsabilidade do que nós, né? Se dá no nome do homem, muitos vão vender e vai tomar cachaça no boteco, né? Então é melhor dar para a mulher, que a mulher vai cuidar e vai ter casa definitivamente para os filhos, não é isso? Então, a nossa proposta para a moradia é um pouco isso. Obrigado. Obrigado, Adilson. Bom dia para todos. O meu nome é José Bahia. Bom, transporte coletivo, enchente, violência e segurança, São Paulo não tem problema. Mas eu quero fazer uma pergunta, candidato Paulinho, de saúde, sobre saúde. Segundo dados oficiais, existe em São Paulo, a capital de São Paulo, 959 pontos de atendimento da saúde da população. 20% desses atendimentos é feito pelas OS. As OS são aquelas entidades ligadas à faculdade, aos grupos religiosos. 20% são eles que administram com convênio da prefeitura. Bom, na verdade, eles pagam melhor salário do que a prefeitura. E eles também são admitidos sem concurso público, eles são admitidos apenas com a sua qualificação. O auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, tá? Eu gostaria de saber, o senhor,
caso o senhor seja eleito, qual é a sua postura perante esse convênio com as OS? Obrigado. Zé Bahia, obrigado pela pergunta. E sobre a questão da saúde, eu falei, resumi aqui a nossa proposta da integração de todo o sistema, de fazer funcionar o que tem, né? E construir algumas outras coisas a mais, como AMA especialidade e AMAs de emergência. E principalmente contratar da rede particular 3 mil leitos, que eu esqueci de dizer, mas 3 mil leitos significa 15 hospitais. Né? Significaria construir 15 hospitais, esses 3 mil leitos que nós estamos falando de contratar da rede particular. E definitivamente resolver o problema de quem precisa ser internado e essa pessoa ser tratado com dignidade e ser internado no hospital, digamos assim, no Hospital dos Ricos de São Paulo. Né? A questão das OS é uma lei que nós aprovamos em Brasília, eu votei contra, né, mas foi aprovada. Tinha toda uma questão dos trabalhadores da saúde contrário, e eu, como trabalhador, defendi os interesses dos trabalhadores, perdemos, e as OS foram implantadas não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. E hoje, por incrível que pareça, elas funcionam até melhor do que a rede da prefeitura, né? E até dos estados. A única coisa que eu acho que falta na questão das OS é um controle social. Teria que ter uma espécie de comissão ali para acompanhar um controle da população para ver se está funcionando direito. E além disso, teria que aumentar a fiscalização, porque esses contratos vão acontecendo, né? E você não sabe se está funcionando. Então, além de controle social, eu aumentaria a fiscalização e talvez fazer uma grande auditoria para ver se está funcionando direito. Tá? Bom dia, Paulinho. É um prazer recebê-lo aqui. Eu sei que você tratou já da área da saúde, mas eu vou colocar 2 pontos que estão pegando, até porque eu sou usuário também do remédio de alto custo do SUS. O que nós encontramos? Dificuldade, porque você tem liberação para hipertensos e diabéticos. Aí você chega com a receita, que é uma receita especial, entra na farmácia e o remédio não tem, porque a dose que você tem que tomar não é a dose que está aprovada. E às vezes você acabou seu remédio, porque ele é contado, e não tem o remédio à sua disposição. E a segunda parte é o seguinte: se você vai ampliar, otimizar o potencial de atendimento na saúde, por que não pensar em descentralizar e ter um serviço de excelência na periferia, até para evitar o custo de transporte, que é outro grande problema. Então, eu acho que a gente poderia ter hospitais menores, mas com mais excelência no serviço do atendimento, porque o problema que pega é o atendimento, não é a construção. E nós estamos sentindo falta nisso, até porque não tem os profissionais especializados. E parabéns aí pela sua proposta. O Celso, obrigado, Celso, pela ajuda. O Celso, é que o Diógenes, cadê o Diógenes? O Diógenes é médico, né? Então ele acha que sabe tudo na área de saúde. Aí não ouviu o engenheiro. Então, pedi para o Diógenes ouvir o Celso, né, como usuário, para acrescentar aí na nossa proposta essa sugestão que eu achei muito boa. E a gente faz um adendo aqui no nosso programa ainda, que eu achei importante. Obrigado, Celso. Paulinho, João Rodrigues, Sindicato da Construção Civil de São Paulo. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, fazer um pedido. A gente viu aqui que 40% das construções de São Paulo... Eu estou com um problema, quebrei um dente, tá? 40% das construções de São Paulo são irregulares. E um candidato a prefeito falou ontem, hoje ele teve logo acertado, que vai começar agora, ele ganhando, ele está bem na pesquisa, vai começar a fiscalizar todos os templos religiosos. Isso é evangélico, espírita, todos. Se 40% são irregulares, porque ele tem contra os religiosos? Pedir que dê um tratamento igual. O boteco ninguém fiscaliza. Mas os templos de Umbanda, o cristão, todos eles querem fiscalizar. Dê um tratamento igual. Como prefeito, sei que você é justo, dê um tratamento igual. Fica ganhando ponto em cima dos religiosos e deixando as casas irregulares. Ninguém faz isso. Então, dá uma olhada nisso, coloque no seu programa, tratamento igualitário para todos. Ok, João. Vamos. Obrigado pela sugestão.
Bom dia, Paulinho. Queria, primeiramente, te cumprimentar pela excelente apresentação sua na TV Bandeirantes há uma semana atrás. Você pegou o Fernando Mitre de jeito, mas a presidente Dilma deve ter ficado brava com você. E queria saber de você a solução que você teria para o calamitoso trânsito de São Paulo. Ô Chico, obrigado pela pergunta. Bom, só antes de falar do trânsito, né, que eu fiz um resumo aqui, queria falar um pouco sobre essa questão das greves, né? E hoje ampliou essas greves. Algumas dessas categorias, como os policiais rodoviário federal, são ligados à força sindical. Nós estamos dando todo apoio, né? Por quê? Primeiro assim, vamos começar lá de trás, né? Nós acreditávamos que o governo Dilma fosse uma continuidade do governo Lula. Não seria o primeiro ano do governo Dilma, seria o 9º ano de um governo de continuidade. Por isso, todos nós, sindicalistas, apoiamos. Quase que unanimidade do sindicalismo no Brasil apoiou a Dilma. E uma coisa inédita, né? Porque nem o Lula teve apoio de todo mundo. Eu, por exemplo, nunca votei no Lula, né? E ele sabe disso. E na Dilma nós fizemos todo um empenho para eleger a Dilma. Eu tomei 5 processos, né? E 6 multas. As multas eu estou respondendo até hoje. Até ontem eu falei para o Marco Aurélio lá em Brasília se não dava para quebrar o galho das minhas multas lá, porque está tudo lá no Supremo. Tá? Já passou e eu estou brigando com a mulher agora e estou pagando multa que ela... Né? Bom, 37 pau de multa. Bom, brincadeira à parte, né? Que ele está lá no TSE, né? Ele é juiz do TSE, então... Falei, porra, pelo menos vota contra, que eu já estou brigando com a mulher, né? Bom, depois os caras põem isso aí tudo no ar, essas brincadeiras. Bom, essas greves, então começou lá. Aí nós fizemos, a Dilma, no segundo turno, foi 3 vezes no prédio da Força Sindical. Teve um dia que ela ficou o dia inteiro, e nós saímos juntos, fomos para São Miguel, fizemos um comício das centrais sindicais para a presidente Dilma. Fizemos uma discussão com ela embaixo do palanque, de uma pauta de reivindicação, e ela não atendeu. Né? No final do ano eu segurei a votação do orçamento sozinho, lá até no dia 23 de dezembro, até meia-noite, deixei votar o orçamento 1 para meia-noite, num acordo que nós fizemos no Palácio, com 6 ministros, presidente da Câmara, presidente do Senado, líder da Câmara, líder no Senado, de todos os partidos. Um acordo antes da meia-noite, de que até fevereiro ela ia sentar com os trabalhadores do setor privado, setor público, com os aposentados e com as centrais para resolver a questão salarial e os problemas que nós tínhamos feito de reivindicação para ela no ano anterior. Não atendeu, não atendeu, não atendeu, não atendeu. Né? Nenhuma reivindicação nossa foi atendida até hoje. O ministro dela chegou aí no 1º de maio, anunciou que ia tirar o imposto de renda da participação de lucros e resultados. Só ia discutir valor, porque de 6 mil eles já tinham nos dado. Nós não aceitamos 6 mil, porque a maioria das categorias nossas tem acordo de PLR acima disso. Né? Vocês viram, por exemplo, em Curitiba, nós estamos fazendo acordo de 25 mil reais nas montadoras. Então nós queríamos pelo menos 10. Então já tinha um acordo. Né? Anunciaram o acordo e romperam. Né? Na verdade, eles estavam me enganando. Né? Por quê? Eu fiz uma emenda numa medida provisória dela que passou lá, e eu ganhei opinião na Câmara, né? Porque eu sou especialista em falar com um por um. Ganhei opinião na Câmara e ela ia perder. Então eles ficaram nos enrolando desde o 1º de maio, marcaram reunião, fizeram não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e deixaram a medida provisória cair, perdeu validade. Né? Ou seja, então é umas manobras para nos enganar, tá certo? Para sacanear, para não cumprir acordo. Né? Então, os trabalhadores do setor público perderam a paciência com ela. Né? E agora ela vai ter problema também com o setor privado. Sabe por quê? Ontem já teve problema com o pessoal sem terra, que hoje nós estamos levando o pessoal sem terra às 3 horas da tarde para conversar com o governador Geraldo Alckmin, que quer atender algumas reivindicações deles. Porque isso vira uma onda. Não dá aumento, não dá aumento, não dá aumento, vira política. Né? Você pega, por exemplo, em 2008, quando estava em crise, nós fomos no presidente Lula e ele enfrentou a crise de outro jeito, dando, por exemplo, 12% de aumento no salário mínimo, com 7% de aumento real naquele período. Né? E virou uma onda dar aumento. Tinha empresa nossa demitindo e dando aumento real, porque tinha
um clima de que tinha que dar aumento para tirar o país da crise. Agora é o contrário. Ela começa a puxar o breque lá por causa daqueles malandros que vivem em volta dela, né? É manteiga, é milha, é o diabo ali em volta dela, que fica só falando no ouvido dela. Ela fica dando ouvido nisso e vai segurando. Então ela quer combater a crise com arroz salarial, o contrário do que foi feito, né? E isso vai levar agora, eu tenho certeza, agora segundo semestre, todas as categorias, só a Força Sindical tem 27 categorias, que tem database entre setembro e dezembro. Só nós temos 4,5 milhões de trabalhadores só no estado de São Paulo, né? E esse povo já está avisando, ó, nem a inflação nós vamos dar, entendeu? Então você vai ter uma série de greves no setor privado, exatamente por causa da política de arroxo que é implantada pelo Palácio do Planalto, entendeu? Então, esse tipo de política vai enfrentar na Força Sindical e nós toda uma resistência. E eu falei esse tipo de coisa lá na Bandeirantes, eu fiquei sabendo que ela não gostou não, entendeu? Ficou brava. Mas eu não recebo o salário dela, não devo nada para ela, e ela que se lasca. Bom, a última que o Celso falou foi do trânsito, né? Então, trânsito, Celso, nós estamos trabalhando com essa ideia de levar o emprego para a periferia, de trabalhar com corredores, né, de investir em ciclovias, mas dentro desse novo modelo, lá dentro nos bairros. Enfim, acho que com essa proposta a gente resolve o problema da cidade. Obrigado pela pergunta, e obrigado a todos os engenheiros de São Paulo, e obrigado ao Murilo. Eu quero o Paulinho da força pra prefeito. Nessa cidade a gente tem que dar